bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais desta sexta-feira. E hoje o nosso papo vai ser mais uma vez sobre as terapias que são deliciosas de viver. Estamos aqui com a Júlia, a Fer do Prana, que vão trazer o poder das ervas até o nosso programa. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as ervas que podem ser utilizadas tanto em ambientes quanto para a gente consumir. Então aproveite esse conteúdo, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Móveis Prata, transformando casas em lares. A UX, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Ao Restaurante e Cantina Mascaron. Restaurante e gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. E a Cantina Mascaron sempre oferecendo bebidas especiais para você comemorar o seu momento. A URP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando que hoje é o sorteio do carro 0 km do RP nessa noite, dia 15. Então acompanhe pela Conecta Mais TV. Nós estaremos com transmissão ao vivo direto do show do Dilcinho para você. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla, a Fer também foi convidada a vestir Regla. E um agradecimento especial de toda sexta-feira é ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Além da Casa Gamba, que sempre faz a minha produção. Então agora, meninas, sejam muito bem-vindas mais uma vez. E hoje com um papo que já falamos certa vez, e é sempre bom a gente relembrar, né? Então, quando a gente pensa nas terapias, a gente sabe que são diversas e por que elas estão à disposição? E por que também muda, tudo muda de ontem para hoje, pode mudar. Então, estamos aqui justamente para falar um pouquinho mais das ervas. Então, sejam muito bem-vindas e Julie, mais uma vez aqui. Fazia tempo que eu não vinha. Pois é. Hoje aceitei esse convite, conseguimos organizar tudo e aqui estou com a Fê, que eu acho que a gente não tinha vindo ainda, eu e a Fefê. E então é um prazer imenso estar aqui e falar sobre esse assunto que é as ervas, um mundo que me encanta. E cada vez que eu aprendo sobre uma erva nova ou um preparo novo, eu procuro testar. Então, lá em casa, família, amigos acabam sempre sendo cobaias. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto das ervas. Mas com certeza. E Fer, sabendo que vamos falar das ervas, a gente já falou certa vez, mas sempre é bom renovar, pensar em coisas novas também dentro desses assuntos. E algo que é tão ancestral, né? E uma terapia que o universo nos oferece o tempo inteiro e que muitas vezes a gente não tá olhando para isso. Sempre bom estar aqui, Laura. Então, bom dia pro pessoal. Obrigada pelo carinho sempre dos espectadores da Conecta. E hoje eu tô mais aqui, né? Não como terapeuta de ervas, porque eu tô sempre... Julie, não é a minha área de estudos, mas sou super cliente da minha irmã nas ervas. Pois é. Então, Julie, pra gente iniciar, eu gostaria que tu começasse a falar um pouquinho sobre esse poder das ervas. Porque, sim, a gente entende de que, falamos por vezes aqui, né, Fer, que tudo é energia, tudo funciona de certa forma, né? A gente precisa fazer o movimento das coisas, mas as ervas também, elas são vivas, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre. O mundo vegetal, né? Então, esse mundo vegetal, ele está a serviço do homem também, né? Ele está disponível em grande quantidade para que a gente possa se identificar com essas plantas e trazê-las para o nosso dia, né? Só que muitas vezes elas passam desapercebidas dos nossos olhos por a gente não ter esse hábito que se perdeu ancestral. Porque os ancestrais, eles se conectavam muito com os processos da natureza. Eles se conectavam com as estrelas, eles sabiam que lua era propícia para fazer uma colheita, uma plantação ou separar sementes. Então, esse contato deles a gente foi perdendo com o tempo.
Mas olha só que incrível. Esses nossos ancestrais habitam em nós. Tanto que quando a gente tem algum mal-estar ou algum familiar, qual é o nosso... Ai, que chá será que eu tenho em casa que dá para tomar? Né? A gente consegue dar chá para bebê, né? Que muitos medicamentos não dá para ser usado para criança pequenininha, mas os chás eles estão sempre disponíveis e dependendo da dose a gente consegue, né, administrar e sanar aquilo que está acontecendo. E agora eu falo sobre o chá, da forma de tomá-lo, mas existem muitas outras formas de usar as ervas, né? Como a gente estava falando antes do programa. Então eu posso usar como banhos, eu posso usar como limpeza da casa, eu posso secar, eu posso usar in natura. Então existem várias formas onde eu posso colocar essas plantas a serviço da minha família. O importante é a gente saber o que está nascendo perto da nossa casa, né? Que plantas são essas que estão se comunicando comigo? Poxa, eu não plantei essa plantinha e ela está nascendo. Às vezes, na calçada da nossa casa, fica nascendo quebra-pedra, né? Talvez muitos em casa saibam os benefícios do quebra-pedra, que é para os rins. Né? Então, poxa, por que isso está nascendo? Deixa eu me conectar com essa planta. Será que é alguma mensagem? Porque Deus não joga dados, então o que será que está acontecendo? Deixa eu dar uma olhada no meu corpo, como que está a minha ingestão de água, como estão as minhas emoções, o que é que está acontecendo que Deus está o tempo todo mandando essa plantinha para mim? E isso vai fazer com uma sanação e um autoconhecimento para a pessoa. Vai lá, faz o preparo do chá, percebe quanto tempo precisa tomar esse chá e vai perceber que essa plantinha aos poucos ela vai sumindo, vai diminuindo a quantidade pela sanação que está acontecendo no corpo da pessoa, que é que ancora aquela casa. Então, existe essa comunicação, a gente só precisa se conectar. Agora que a Júlia lá fala, eu preciso contribuir. Porque eu digo, gente, e como uma dica como essa, às vezes faz toda a diferença. Sabe que a quebra-pedra eu nunca tinha visto nascer facilmente, assim, por exemplo, na calçada lá da mãe. Nunca tinha visto. Quando eu era pequena, no lado da piscina, tinha as quebra-pedras. No lado da piscina. E certa vez no verão, eu era pequena e eu dizia, mamãe, tenho dor no xixi. Né? Imagina, tomava banho de piscina de manhã, ficava com o biquíni o dia inteiro, né? E aí, então alguma coisinha, infecçãozinha, alguma coisinha, né? E a mãe disse, vai pegar aquela quebra-pedra, aquela plantinha pra mãe, que a mãe faz um chá. E eu falo isso pra todo mundo, quando o pessoal diz, eu tenho infecção urinária, tenho isso, aquilo. E eu não tive depois disso. Eu lembro daquela vez, aquela dor específica, mas a mãe fez o chá. E no dia seguinte eu lembro que eu não tava mais com dor. Eu disse, sério que funciona assim, sabe? Sério que funciona assim. E literalmente, não vi mais. Mas nem ao redor da piscina, sabe? Então eu tô achando super curioso, porque eu lembro que a mãe ela disse, vai lá ver se tem uma plantinha que é tipo no lado da piscina. Daí eu fui lá, olhei e disse, fui lá, catei uns negocinhos e levei pra mãe. Então assim, é só uma contribuição. Porque eu digo, quantas vezes o pessoal diz, poxa, eu se pego o frio no pé, já me dá uma infecção urinária, já me dá alguma coisa assim, que tem um monte de gente que tem essas, tipo, repetitivas, ou enfim. E eu digo, um chazinho desses pode estar auxiliando. Mas, claro que depende de como a pessoa é, se daqui um pouco é um tratamento que é preciso, de outra forma, ok, né? Mas eu digo, às vezes é uma coisa tão simples que pode ajudar, né? Exatamente. Mas só pra contribuir, porque eu lembro, assim, é claro essa questão pra mim. E existem várias formas de administrar uma plantinha, né? Então, eu costumo ter as minhas plantas no consultório e gosto de fornecer as minhas, né? Então, eu faço a compra e eu rezo essas plantas. Aí vai dizer como rezar a planta. Cada um vai achar o seu jeito de rezar a sua planta. Mas é um rezo que é uma conexão com aquela planta. Tu vai reconhecer os poderes daquela planta, que são muito maiores do que os teus de autocura. Tu vai se conectar com a cura da planta, que ela possa se conectar com aquilo que tu precisa. O simples fato de tu humildemente olhar para um elemento vegetal e ver o poder que existe nele, essa conexão já traz uma sanação.
Então, que a gente possa olhar para essa planta com todo o poder que ela tem. E toda vez que a gente for recolher ela da terra, que a gente for colher ela, que seja um corte preciso, que não fique ali judiando do talo, né? Porque existe uma vida ali, existe uma energia nessa planta, né? Então, que a gente vá com uma tesoura, corte precisamente, honre. Quem tem a crença de entregar algo de volta, pega ou um punhado de terra, ou alguma comida e devolve para a terra, como se fosse uma troca. Eu recebo isso da terra, mas eu entrego isso também. Então, pode fazer essa troca também. Isso pode entrar num misticismo, Laura? Pode, mas isso pode trazer também uma conexão com os elementos da natureza. E isso só engrandece, né? Só deixa mais nobre essa bebida ou essa medicina que a pessoa vai fazer. E a perfeição de a gente pensar sobre isso. Quantas pessoas que falam com as plantas, né? Olha aquelas pessoas que têm aqueles jardins super lindos, cuidadinhos, ou aqueles orquidários, né? E a pessoa, ela conversa, né? As plantas têm nome, ela conversa com a plantinha, ela tem essa comunicação, né? Quem para analisar como é que é. E como eu falei, não sou uma entendedora de plantas, de ervas, mas eu tenho plantas e aonde eu ando, né? No ambiente de trabalho, na casa, na rua, tem. Quando as plantinhas da minha casa, elas ficam murchinhas, eu digo, ai, né? O que foi que eu trouxe pra cá? O que foi que eu não soube lidar direito com alguma energia que eu acabei deixando que essa planta comunicasse com isso? Porque a gente fala sobre o funcionamento, né, perfeitamente imperfeito do universo, né, ou essa sincronicidade que as coisas acontecem, né? Nós estamos o tempo inteiro um a serviço do outro. Então, a planta está a serviço do homem, o homem a serviço da planta, e o quanto é encantador, como a Júlia falou, essa terra que nos entrega uma planta. E aí a gente vai falar do arquétipo nas constelações. Nós falamos sobre pai e mãe, né? Nossos portais na Terra, a matéria da mãe Terra, né? E a energia, a espiritualidade do pai céu. E quando a Júlia falou sobre isso, eu pensei, a sabedoria da mãe Terra, né? Que recebe uma semente seca e nutre a vida. Né? Se tu esqueceu umas sementinhas lá na gaveta, aí daqui a pouco, um tempo depois, tu encontra aquela sementinha, que ficou lá o maior tempão. E aí tu resolve entregar isso à Mãe Terra. Ela tem uma sabedoria tão grande de nutrientes, como a Júlia falou, a gente nem sabe o poder daquilo. Né? De uma vaga, uma vaga no sentido de estudar, de entender a geografia, a biologia, do que a Terra vai fazer, mas o poder de receber aquilo seco e transformar numa planta que vai nutrir algo, que vai nutrir a vida. Olha esse movimento que acontece, né? E o quanto isso é perfeito, como isso não teria uma sincronicidade com aquilo que o meu corpo precisa. Né? Quando a Júlia fala, quebra a pedra. E aí tu pensa, no meu corpo, aonde que via de regra se fazem pedras, né? A pessoa diz, eu tô com pedra na vesícula, tô com pedras nos rins, né? Então, que essas plantinhas, e sem que a gente se dê conta de forma consciente, quando a gente fala que quebra pedra, a gente já tá falando para que ela serve, né? Então, isso para mim, quando a Júlia foi falando, eu disse, nossa, quanta informação tem nas palavras, nos nomes das coisas, naquilo que a natureza tá mostrando ali pra gente, naquele momento, né? E quando tu fala sobre energia, Fer, que quando tu chega em casa e o que eu trouxe, né? Isso eu achei bem bacana comentar também, que Júlia, gostaria que tu fizesse, porque assim, regou de acordo, fez tudo de acordo, mas elas também são uma energia viva que estão aí circulando e absorvendo. Como a gente fala, às vezes, dos bichinhos, a gente já falou em outros momentos aqui também, que eles acabam captando a nossa energia. Então, com as plantas é mais ou menos na mesma pegada? A mesma pegada, exatamente. Sim. Elas não comunicam verbalmente, né? Mas elas se comunicam visualmente. A gente passa pela planta, a gente sabe como ela tá. E ela realmente vai ser o reflexo daquilo que tu não conseguiu enxergar em ti. É uma irmandade. É a família vegetal que mora na tua casa.
Sim. E isso é incrível quando a gente se conecta. E perceber que aquilo que vai te sanar, o chá que tu vai tomar, tu também pode dar pra tua planta. Tu tá com dor de estômago, sei lá, foi o que me veio agora. Eu vou, vou fazer um chá de macela. Bota o chazinho que sobrou, tu coou, esse que tu coou, já bota dentro da terrinha da tua planta. Coloca lá. Porque a tua planta, e tu, e o teu filho, e o teu marido, e quem circula, tá conectado. E tu vê, Julie, é uma coisa tão simples, porque a gente não tem esse costume. Eu não É tenho esse conexão. costume. É o fato de, não, pega o chazinho e põe. Hoje eu dou pras galinhas. Mas, né, agora no apartamento não vou ter mais as galinhas, né? Mas a gente, quando acaba utilizando quem tem, eu aproveito e deixar a dica também, né? Que tudo que é lixo orgânico em casa, pra quem mora no interior, é a melhor coisa, assim. Se não é pra elas, mas é pro solo, sempre deixa de uma forma muito bacana, assim, também de não produzir aquele monte de lixo. E também, né, já fica separadinho o lixo que é orgânico, seco E quanto né? a terra agradece receber esse ciclo de retorno do E eu orgânico, nunca né? imaginei pegar na plantinha que tá lá fechadinha, né, tá no vasinho, pôr o chazinho. Poxa vida, eu faço isso todo dia, né? Por que não fiz isso, coitadinhas? Estão lá sedentas. Exatamente. Existem também muitas outras práticas, muitas outras conexões. Porque quanto mais a gente se conecta com o processo vegetal, mais a gente acessa o vegetal que está em nós, né? Existe uma prática que eu aprendi com uma professora e que quando a gente monta a nossa horta, e sabe a folha da couve ou o brócolis que começa a encher de pulgão? Então, esse pulgão ele surge por causa dessa borboletinha que veio ali colocar o ovinho. Olha, gente, isso pra mim, quando a prof contou isso, eu pensei, gente, eu nunca tinha olhado com esses olhos. Um segredo muito simples para essa borboletinha não vir colocar ovinho é já colocar um ovinho ali. Olha só. Pega o ovo que tu come em casa, ovo de galinha, e só que abre ele deixando ele grande, furando só embaixo, deixando uma casca grande. Coloca um pauzinho e o ovo assim cravado lá na horta. A borboleta não vai vir botar ovinho ali porque já tem ovinhos ali. E aí não vai mais ter os pulgões, não vai mais ter as lagartas comendo os ovinhos. Meu Deus. Porque já reconhece que tem um ovo ali. Então, é se perceber nessas conexões dos processos da natureza. Olha os entendimentos que vêm. E a gente vai... E isso é lindo a gente perceber o quanto nós, como espécie, acabamos buscando soluções rápidas, né? O que seria uma solução rápida? E não que isso não seja, né? Eu vou lá e passo um veneno. Eu vou lá e... né? Aí lá na minha calçada tá nascendo não sei o quê, então eu vou lá e largo um veneno. Sim. Nós não temos um hábito de pensar assim, nossa, entrou uma barata na minha casa. O que o universo tá conversando comigo? Algumas pessoas dizem assim, gurias, mas vocês não ficam meio neuróticas, né? Eu pensei, nossa, se isso for neurótico, pode ser que sim, né? A gente não vai dizer que não quer dizer que não seja, né? Mas, poxa, se eu tô toda hora buscando veneno, será que isso também não poderia ser uma neura? Eu também não sei. Claro que existe para tudo aqui na Terra uma dose, né? Mas, nossa, se tem um animalzinho entrando na minha casa, se tem uma planta nascendo, o que o universo conversa com essa energia, né? Por que eu tô atraindo essa experiência? Tu vai lá na vizinha e diz assim, vizinha, seja um apartamento, uma casa, aqui na tua casa também tá com muita barata? Não, aqui em casa não. Vizinha, aí na tua horta também tá tendo... Não, aqui na minha não, né? E vice-versa também. Porque existe esse campo eletromagnético. A história daquela terra, o campo de informação daquele apartamento, o que os seres que habitam ali, em que frequência vibram. Porque o universo ele vai estar sempre mandando informações, ele está conversando com a gente. Então, sim, quando nós falamos que optamos por uma vida onde tudo que está ao redor é um milagre, né? Eu gosto de ver milagre em tudo. Então, falar sobre o que está acontecendo com a plantinha, ou os animais que giram em torno daquilo que está acontecendo ali, tem uma comunicação universal, né? Tem uma linguagem de Deus falando com a gente. Gurias, lindo ouvir. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas em seguida a gente volta para continuar esse papo sobre o poder das ervas. Fica conosco.
RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, hoje falando sobre o poder das ervas. Estou aqui com a Feira e a Júlia lá do Prana Energia Vital, aproveitando todo esse conteúdo, porque sim, tudo que faz parte, tudo que está à nossa disposição faz parte, né? E a gente sabe que quantas vezes as ervas já fizeram parte da vida dos nossos ancestrais e hoje, por que não a gente poder entender, olhar para elas com carinho e ver a forma que realmente poderiam estar nos auxiliando. A gente, até para brincar um pouquinho nesse retorno, um cachorrinho, quando ele não tá bem, ele não corre pro quintal ver qual é a erva que faz bem para ele? Quantas vezes são relatos de muitas pessoas de dizer, meu Deus, o meu cachorrinho tava mal, correu, foi pra lá, comeu uma plantinha, quer dizer, eu nem sabia que tava mal, né, porque a gente só viu ele comendo a plantinha, né, então tem todo esse, então de uma forma muito lúdica, né, mas é ilustrando o que realmente já foi falado.
Então, voltando, Fer, como a questão de que forma a constelação ela vê os chás, as doenças, como a gente pode dar lugar para isso? Bem importante a gente falar sobre isso, Laura, porque são pontos de vista, né? Então, sempre quem estiver assistindo, né, que nos assistam com bons olhos, nos ouçam com bons ouvidos, né? Porque tudo tem um lugar, tudo é importante. Muitas pessoas pensam, vou começar a meditação, então não preciso mais ir no psicólogo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou tomar o chá, não preciso mais ir no médico? Calma, né? Não é bem assim. Tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hora. Quer dizer que se a Júlia, que estuda as ervas, vai acontecer algo com o filhinho dela, ela não vai correr no hospital? Não é nada disso, né? Pois a Júlia aí até faz as suas colocações. O hospital é extremamente importante, a ciência tem um lugar fundamental, né? Então, sim, se é necessário, eu também tomo remédio, né? Dou remédio para os meus animaizinhos, também dou uma homeopatia, também dou um floral, também dou um chá, né? Porque é como se, dentro das constelações do pensamento, que o Hellinger e um médico chamado Hausner, alemão também, foi aluno do Hellinger nas constelações, ele começou a colocar no campo da constelação a doença, né? Então ele se formou constelador lá nos anos 80, e aí ele começou a querer botar um representante para a doença no campo, né? A pessoa está com problema renal, coloca o representante da doença renal no campo, para ver o que o campo mostrava de informação. Então hoje sim, nós estudamos e fizemos constelações de sintomas, de doenças. E aí se percebeu através dos campos morfogenéticos que as doenças têm 3 níveis, que seriam os 3 níveis de consciência, né? Que seria o nível do corpo, o nível da mente e o nível do espírito. Então, para as doenças do corpo, nós vamos precisar de remédios alopáticos. Para as doenças da mente, do psiquismo, nós vamos precisar, talvez, de homeopáticos, né? De ervas, de chás. Assim como para as doenças do espírito, a gente precisa de outros procedimentos que muitas vezes são espirituais. Que foi, por exemplo, quando nós fizemos o programa aqui, com a doutora Angélica, que está salvo na playlist lá da Conecta, cardiologista, um beijo para ela, daqui a um tempo está ganhando seus bebês, que a cardiologia reconhece o poder da espiritualidade na cura das doenças cardíacas, né? A primeira área da medicina que reconhece isso. Porque pensa, por exemplo, uma criança que já nasce com algo que a medicina convencional, a ciência vai chamar de congênito. Né? Existem estudos, o espiritismo estuda muito isso, a astrologia também fala sobre algo que aconteceu em um tempo diferente, que pode ter sido um ancestral meu, né? Uma vida passada, e aí a gente nasce com uma cicatriz, nasce com uma deformidade, né? Então, quanta coisa que existe por trás de uma dor para eu ir só correndo na farmácia e tomar um remédio. Quer dizer que não é para fazer isso? Não, vai e faça isso, por favor, né? Mas de que forma eu estou lidando com isso em níveis de consciência? Essa doença que eu tenho, ela é a nível do corpo, né? Posso ter feito algum fator externo que me trouxe essa dor ou essa mazela, né? Mas isso, a que nível que as minhas emoções permitiram que isso acontecesse? Né? Como andam meus pensamentos, como anda essa minha mente, o meu psiquismo, e o que a minha alma veio viver aqui. Porque muitas pessoas, por exemplo, vegetam por muito tempo. A ciência vai dizer que não sabe por quanto tempo aquilo vai continuar. Né? Bom, se a gente desligar os aparelhos, pode ser que não viva mais, mas fica preso no corpo, né? Se usam alguns termos assim, por alguma razão aquela alma, aquele espírito está preso no corpo e aquele processo material continua, né? As pessoas olham lá para o corpo, às vezes nem reconhecem mais um familiar olhando no fundo dos olhos, mas percebem que aquela alma está em processo. Quantas pessoas que acabam voltando do coma e tem relatos de EQM, que foram resolver questões. Então, principalmente nesse programa de hoje, quando a gente vai ter essa conexão com tudo que o universo está conversando, sempre vamos pensar que o nosso corpo é um pedaço do universo. Se eu não converso com isso,
O que o meu corpo está me dizendo através da dor? O que o meu corpo está me dizendo através de uma doença que está se manifestando? Como eu vou conseguir conversar com qualquer outra pessoa fora, com qualquer outro ser vivo fora, se eu ainda não estou conseguindo comunicar com o que está acontecendo aqui? Então, sim, se eu precisar tomar um remédio da farmácia, sim, se eu fizer um chá, uma erva, né? Mas o que está me levando a somatizar este evento? Né? O que eu preciso olhar, aprender, integrar, né? Porque na constelação, além dos 3 níveis de doença, nós falamos que a doença é uma exclusão. Ou a exclusão de pessoas, ou exclusão de emoções, exclusão de fatos. E o que é uma exclusão? É tudo aquilo que eu não gostaria que fosse assim. São pessoas que eu não quero contar que são da família. Né? Muitos abortos desenvolvem muitas doenças, destinos, né? Pessoas que... um irmão, um tio lá do papai, da mamãe, que acabou roubando, e aí o vovô falou que ele não fazia mais parte da família. Uma titia que se envolveu com um homem casado, então ela não poderia mais fazer parte dessa família. Crianças mortas que não são contadas entre os irmãos. Isso tudo manifestam doenças, né? E tem um fato que aconteceu na minha infância, mas eu prefiro nem lembrar. Manifestam doenças. Então, que nós possamos olhar que, olha só, a doença é a nossa melhor amiga. Por quê? Porque através da doença, nós podemos justificar aquilo que não queremos mais fazer. Né? Quando a gente para pensar, por exemplo, eu machuquei lá o meu braço. Eu sempre lavo a louça e nunca ninguém me ajuda. Me sinto a história, quem já leu, a minha mãe sempre falava pra nós, né, Júlia, quando a gente era criança, a galinha ruiva, né, a galinha ruiva que trabalhava sozinha, mas depois todo mundo queria comer o pão que ela fez. Então eu tô lá trabalhando, ninguém me ajuda, tal. Quando eu machuco o braço, alguém tem que lavar a louça. Então eu não vou lavar. Nós olhamos para as doenças como algo ruim e negativo. Nós já temos uma formação, um julgamento sobre a doença. Quantas pessoas, Laura, que depois de um diagnóstico de doença, resolvem tomar a sua vida? Por que falamos tomar a sua vida? Porque quando o espermatozoide encontra o óvulo, nós recebemos a vida do pai. Quando termina a gestação, e aí o parto acontece, nós recebemos a vida da mãe. Então, quando nós nascemos, a vida foi recebida. Ok. Mas quando que a gente toma essa vida? Quando que eu tomo posse daquilo que eu vim fazer aqui? Quando que eu tomo posse do meu pai, da minha mãe, de quem eu nasci para ser, da minha família, da minha história? Eu tomo posse disso. Muitas vezes a doença chega para a pessoa tomar posse da sua vida. Quantos diagnósticos que chegam e a pessoa muda a vida. Começa a usufruir melhor o dinheiro. Compra um carro novo porque, vou me dar os luxos da vida. Já que eu tenho pouco tempo de vida, eu vou rir, vou passear, vou brincar. E aí, viveu aqueles 2, 3 meses, 1 ano, como não viveu todos os outros tempos. Né? E muitas vezes o diagnóstico ele só foi uma fase. Ele nem aconteceu e a pessoa tá aí super bem. Então, também seja um convite pra gente olhar de que forma a gente olha para as doenças, né? A única forma de Deus colocar a cura na Terra era criando doenças. E aí? Respira. Que lindo. E quando a Fê fala isso, vem muito a questão de tanto tomar medicamento alopático ou homeopático, chás, tinturas, garrafadas, enfim, o que tem aí à disposição, sim, para sanar aquilo que tu tá sentindo. Mas isso que não te impeça de olhar para as tuas emoções e saber o porquê que isso tá se manifestando. Claro. Né? Como a Fê diz, a doença, ela é uma bênção, se a gente tiver olhos para olhar para essa bênção, né? Então, se eu tenho uma infecção urinária de recorrência, por que eu tenho uma infecção urinária de recorrência? O que está acontecendo nessa região do corpo? Como eu me relaciono? Como está a relação com o prazer? Como é isso? Começar a procurar, a se investigar. Né? Porque, claro, o chá vai fazer efeito, a medicação da farmácia vai fazer efeito por um tempo. Agora, se eu não sanar, se eu não olhar para as profundezas desse lugar, dessa manifestação,
o chá vai fazer efeito uma parte e depois já não faz mais. E aí a pessoa vai dizer, tomei tanto remédio, tanto chá, isso nunca me adiantou. Porque eu preciso ser mais profunda. Eu preciso olhar mais para dentro. Eu preciso me conhecer melhor. Tu vê. E para que a gente possa fazer, então, talvez, a gente falou um pouquinho sobre como a constelação olha, daqui um pouco a gente vai falar mais sobre se perceber, ver, olhar, né? E por que não, se está com porque a gente fala, é bom lembrar que a saúde ela pode ser constelada, né? E como tudo. Então, às vezes, usando as terapias, também a gente pode se conhecer, entender um pouquinho. É como a gente usou o primeiro exemplo ali. E por que não estar? Porque agora a gente vai ter uns programas também que vai falar sobre toda a questão do organismo feminino, né? Júlia, ela vai trazer todo o conhecimento em outros programas, então fica sempre ligadinho conosco. Mas a gente sabe que usando esse exemplo, a gente acaba talvez olhando diferente para isso. Não, se é algo recorrente, se não melhorou dessa forma. Aqui a gente tá falando do poder das ervas, porque sim, ele vem para deixar mais leve, ele vem para daqui um pouco a gente não precisar estar colocando algo que pode ser forte para o organismo, não é natural, né? Então, aproveitar mas quando necessário usar, né, a medicação prescrita por um médico e nunca deixar de utilizar, principalmente o que pode ser feito é combinar, utilizar os dois, né? Mas, Julie, como a gente pode então começar a introduzir na nossa percepção, né? Poxa, hoje não tá legal minha cabeça, tô com dor de estômago. Claro que é como a gente falou, se recorrente, procure um auxílio, vamos fazer umas terapias para entender o porquê isso é recorrente, vai procurar um médico, por que é recorrente, né? Então, isso com certeza. Mas precisamos ver a parte prática de utilizar tudo isso. É tudo tão bonito, falar do cheirinho das plantas, falar tudo. Tá. Beleza, agora mas como usar, né? Como se usa? Na realidade, me chamaram para um intervalo comercial. Então agora, a gente vai para um breve intervalo comercial. Então, fica, porque nós vamos falar como se usa no próximo bloco. Fica conosco. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias.
Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Vestibular UX Campus de Nova Prata. Prova online todas as segundas e quintas. Acesse ux.br e inscreva-se. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Estamos de volta com o programa Algo a Mais dessa sexta-feira e, como sempre, eu me divirto muito, porque além de tudo, além de aprender, além de ter esse espaço de terapia, zen, gostoso, a gente conseguiu até o Buda lá da Móveis Prata aqui para iluminar o nosso ambiente, né? Mas sempre muito bom, porque a gente aproveita para conhecer, conversa, né? Fica uma conversa de sala de casa, então aproveita, troca ideia, é sempre muito bom. Mas voltando, e a gente falou no final do bloco que nós iríamos falar sobre realmente, Fer, Julie, como a gente utiliza e como se faz na prática, né? Porque simplesmente fala que faz bem, beleza, mas como? Né? Então vamos lá, Julie. Do princípio de quem não tem, vamos começar também para quem não tem chazinho em casa, né? Porque a gente diz, pega tal plantinha e se eu não tiver. Né? Até vai aparecer na telinha de vocês uma oração. Essa oração é a oração que eu costumo fazer, né? Então, cada um daqui a pouco pode fazer a sua própria, intuir as palavras que achar que deve. Eu posso Por favor. usar o celular? Prepara, né? Antes de colocar o teu chazinho dentro da água, né? Tanto em infusão quanto decocção, que depois a gente pode explicar para o pessoal em casa. Sim. Então, pode se ajoelhar, pode colocar a erva na palma da mão, fechar os olhos, como sentir, né? Senhor Deus, meu amado Pai Criador, amada Mãe Terra, amada Mãe Água, sagradas forças vegetais, peço de coração e humildemente que abençoe esse preparo. Que ele seja verdadeira força viva em minha vida, em meus campos energéticos, proporcionando saúde espiritual, física e leveza astral. Que todas as formas de vida sejam alcançadas por esse preparo, recebendo a energia dessas ervas. Gratidão. Olha só. É Então, muito bonito. Que cada um, da sua forma, do seu jeito, faça esse preparo. Pode dar para alguém, pode tomar, fazer como sentir. Tá certo. Então, pra gente iniciar, a gente consegue a plantinha e faz para poder utilizar de uma forma ou outra. Então agora, Júlia, eu gostaria que tu falasse um pouquinho. Então, conseguia, não tenho em casa, eu posso comprar no mercado, ervinha normal? Isso. Ou sequinha também, eu posso adquirir no mercado, vai fazer o mesmo efeito? Porque o que vale é a intenção, né, Laura? Então, fez essa oração, essa plantinha já mudou completamente, né? Certo. Ela já se tornou parte do teu campo energético também, né? Claro que se veio do teu jardim, se veio da avó, se veio... Tudo isso vai envolvendo, mas o que mais importa é a pessoa colocar a intenção nesse Sim, preparo. porque eu acho que a pessoa que não tem esse acesso fácil, então de uma forma ou outra, ela se preparou para isso, né? Ela Exatamente. procurou isso. Porque os benefícios medicinais dessa planta vão estar ali. Sim, Agora, existem benefícios energéticos ali. tá O certo. anjo da guarda vem quando a gente chama ele, né? É a mesma coisa. A gente precisa chamar o anjo dessa planta. A gente precisa chamar a força energética da planta.
né? Claro que o benefício medicinal ele vai acontecer, né? E para nós podermos utilizar, porque a gente sabe que existe a forma infusão, que vamos fazer um chá, vamos beber esse chá. Tem outras formas de utilizar as ervas, né? Ouço muito a questão de que se falava antigamente, né? Então aproveito, salmoura. Como é que o pessoal fazia salmoura? Geralmente é água, sal, mas uma malva, porque tu tá com machucado, com uma outra plantinha, porque tanto faz um banho, cortei a perna, eu vou lá fazer o negocinho colocar em cima, né? Então, existem diversas formas. Muitas. Como a gente pode ver que a gente pode estar utilizando? Tem alguma erva em específico que seria interessante a gente até falar para o pessoal não consumir bebendo ela? Tem uma erva, tem várias, né? Certo. Que não é para consumo, é só para uso tópico. Que é, por exemplo, o aranto. A Fê usou aranto não faz muito tempo, talvez uns 2 anos atrás, ou 3, né, Fê? Eu estava iniciando o meu processo de estudo com as plantas. Eu já sentia o chamado das plantas, mas eu ainda tinha... Eu estava meio... Ainda tinha que aprender. E aí a Fê tomou uma mordida, né, Fê? Do Mimi, um arranhão no cotovelo. E a Fê, simplesmente a Fê não foi trabalhar. E olha que pra Fê não ir trabalhar, a coisa tava feia. Machucou mesmo. E aí ela me mandou uma foto, o cotovelo dela tava muito inflamado. Era um tigre, né? Não, e o que acontece quando os gatos se desentendem e tu fica no meio, quem que vai tomar mais é tu, né? Natural. Óbvio. E eu precisava daquela A experiência. Fê, o cotovelo dela tava da cor do teu vestido, Laura, assim. E a Fê me mandou uma foto e disse... Emma, o que que eu vou colocar? O que que eu posso fazer? O que eu posso tomar? O que que eu passo aqui? Daí eu disse, Fê, tem uma folha aqui no Prana que eu vou fazer pra ti. Então, a folha se chama aranto. É uma folha grande e ela tem um monte de florzinha nas pontas, onde cada folhinha dessas que cai vira uma muda nova. Tem alguns estudos que falam que o aranto é a suposta cura do câncer, mas ainda não tem a dose, então não recomendo que tomem ela ainda, por falta de estudo e conhecimento sobre ela. Mas usar na superfície, na nossa pele, ela é super recomendada. Então, a gente fez uma infusão, que daí é quando a água ferve, a gente coloca a folha dentro e deixa ela ferver por 10, 15 minutos ali dentro. Isso é uma infusão. Quando a gente tira essa folha, a gente coloca sobre a lesão. Eu acho que tu deixou algumas horas, né, Fê? E quando tu tira essa folha, eu fiquei impressionada, né? Porque como eu não entendo de lufas, eu só a Júlia, né? Fer, faça isso e tal. Quando ela diz, tá, desliga e tal, e tu já vai tirar ela, deixa só esfriar um pouquinho, Morninha. não muito, quando já for suportável pra ti, né? Quando tu pega, né, quem for em casa fazer também, era como se ela fosse um pano. Tipo, ela tem uma textura que parecia um pano. Aí a Júlia disse, aí tu dá uma apertadinha e coloca em cima. É sério, eu coloquei um tempo, daí a Júlia disse, quando esfria, vai lá, coloca de novo, aperta. Foi assim, ó. Isso foi no final da tarde, porque aconteceu durante a noite. Então, no final da tarde estava bem dolorido, muito inchado. O cotovelo, ele representa, no mapa do corpo, mudanças, né? E realmente estavam tendo muitas mudanças na minha vida naquele período. E aquilo somatizou um evento, né? E aí, claro que eu fui olhar para as minhas questões e a erva foi uma maravilha, porque, guria, a hora que eu fui dormir, vamos dizer assim, lá perto de 8, 8h30, já não tinha mais aquele inchaço e doía pra caramba. Tava doendo muito, não era só como estava aparentando, ele tava dolorido. E já tinha tanto baixado o inchaço, quanto não tinha mais dor. Né? E aquela sensação de tecido que o aranto tem. Então, eu repeti, a Júlia disse, vai repetindo para algumas vezes, quando tu sentir que é suficiente, tu para. Porque isso é lindo, de a gente sentir o quanto tá essa comunicação, porque nós sabemos tudo, né? É só uma questão de a gente permitir que essa informação chegue, que a gente possa ler essa informação no campo, né? E a gente, quando tu sentir que é suficiente, tu para. Umas 2 horas já tinha baixado tanto o inchaço quanto a dor. Então vê que realmente é o poder, né? Então, tem as plantinhas que a gente pode estar usando de forma... Até vamos deixar aqui para que quem quiser saber mais também procure pelo Prana, né? Entre em contato por Instagram, tem os telefones lá também,
para contatar. E daqui um pouco, tem alguma dúvida para tirar, quer conversar um pouquinho com a Júlia, acredito ser bem importante. E, Júlia, o que mais a gente pode estar indicando? Porque aqui a gente falou sobre um uso tópico, né? E vamos falar um pouquinho sobre os banhos também. Porque as pessoas, é como a Fer diz, tem pessoas que não têm a necessidade de enxergar alguma coisa. E tem pessoas que precisam simbolizar o que, né? E além de tudo, que a gente sabe que elas têm energia. Então, a gente recoloca, né? E faz. Então, me diz, por exemplo, um banho com alguma erva que qualquer pessoa em casa possa utilizar. Porque a gente sabe que tem a que tira, a que põe, se usa sal, é só daqui pra baixo. Eu não sabia dessas coisas. A primeira vez que eu tomei de sal, só do início, assim. Tirei tudo que era pra tirar, né? Mas diz, não, na cabeça não. Eu não sabia, né, gente? Eu dizem que é bom e... né, sal e tudo de cima a baixo, né? Hoje eu já sei que não, então fica a dica, né? Sal é só daqui para baixo, né? Enfim. Mas que precisa a energia para ela restabelecer, é muito importante a gente utilizar umas ervinhas. Então, que possa ser, por exemplo, num uso geral, quem tem casa, daqui a um pouco diz, hoje eu quero relaxar e eu vou... A gente pode usar um ramo de eucalipto, mas um bom buquê de eucalipto para um banho energizante ou para abrir as nossas vias aéreas, né? O cheirinho do eucalipto, né? Como ele é bom, como ele acalenta, né, a nossa respiração. Então, tu pega esse chumaço de eucalipto, pode amarrar ele e colocar ele de cabeça para baixo e amarrar em cima do chuveiro. Isso é uma baita dica para uma época como essa, né? Sim, isso é um presente, isso não é uma dica, isso é um presente. E aí né? deixa a água um pouquinho mais quente, né? Deixa correr um pouquinho a água para que o eucalipto ele vá se abrindo, né? Abrindo as propriedades dele, da folha, e depois tu, entra. É cabeça, é corpo, é tudo. Quando a gente se conecta com as plantas pode da cabeça aos pés. O sal, sim, é bom a gente dar uma cuidadinha, porque ele é muito forte, ele leva até o bom. E então, com o eucalipto ali, toma aquele banho. A gente pode usar também a vassourinha de arruda. Quando a gente sente tipo, fui em tal lugar, entrei numa frequência que não foi bacana, tô sentindo que tô somatizando nas costas. Vibrei na raiva. Vibrei na raiva. Lembrei da torre invertida da Fer, né? Que a raiva é uma das de baixo, assim... né? Deixa eu pensar nesse lugar que eu fui que eu julguei, né? Que tô carregando esse peso nas minhas costas. Faz uma vassourinha de arruda. Também pode amarrar ou só segurar com a mão e pode bater nas costas. Bate nas costas, bate nas costas. Cheirosa. Eu não cheirosa. conhecia a arruda. E aí o pessoal fala. E teve um dia que acho que alguém me apresentou e me fez cheirar. Delícia. Ela é Eu gosto também. cheirosíssima. Porque aí eu conheci o incenso, mas não a plantinha. E aí que eu também gostaria de falar, porque agora tu estás falando da arruda, então, né, fazer toda essa limpeza, assim, só pra tirar. E tem alguma plantinha que a gente possa defumar ela? Sim, várias delas. Sim. Quase todas elas. Daria, tipo... Só que daí tem que ser ela seca, né? Tem Não que in secar natura. ela. Então, pode comprar mesmo em chazinho. E tu pode... Sabe quando a gente descasca o alho em casa? Sim. E que a gente bota a casca do alho fora? Guarda a casca do alho. O alho é uma ótima limpeza, queimar essa casquinha do alho dentro de casa. Então, tu pode ter o teu preparo das tuas ervas. Eu gosto do manjericão, eu conheço a energia do manjericão, que também limpa e traz harmonização. Eu gosto de botar... Então, faz o teu mix de folhas secas e coloca as tuas casquinhas de alho ali dentro. Quando tu for defumar a tua casa, queima essa casquinha do alho junto. Então, o alho, ele vem assim para fazer limpeza. O alho é incrível. Que bacana. Sem contar que dizem que o alho, ele contém propriedades... É um antibiótico. Né? Fantástico, né? E algo que também é bem importante, a lavanda, para pessoas que têm ou depressão, síndrome do pânico. Ter lavandas em vasos, no quarto, na sala, em várias peças da casa, respirar o mesmo ar que a lavanda, porque ela tem todas as propriedades que tem na grande maioria dos antidepressivos.
Que bacana. Não, sem contar que tem um óleo essencial que todo mundo Tem. diz, então usa o de lavanda para poder relaxar direitinho, usar com outro óleo junto para passar na sola do pé de uma criança para relaxar. Por que a gente faz, né? Nós inalamos oxigênio e exalamos gás carbônico. E as plantas, o oposto. Então, quando nós ficamos no mesmo ambiente que uma planta, nós estamos respirando toda a energia vital daquele lugar. Então, respirar a energia vital da planta, né? Não só tomar ou colocar, também traz essa cura, né? Que bacana, que bacana. Laura, antes a gente estava comentando sobre as tinturas e as garrafadas que os antigos faziam, né? Então, esses preparos, eles também, a gente pode estar trazendo para quem não tem avó e o vô em casa que continua fazendo, porque são preparos feitos, muitas vezes, feito por conhaque, ou cachaça, ou a graspa, né? Então, são bebidas medicamentosas. Então, precisa de uma dose, né? Então, é isso que difere eu tomar essa bebida por um propósito de cura. E tu vê como é que são as coisas, Júlia. Pai, desculpa por te julgar toda vez, porque ele tem a graspa com alguma plantinha dentro. E ele disse, não, tu tá com dor de estômago, vai lá e toma um golinho. Né? Mas ele sempre disse, é um golinho. É uma colher de sopa. Isso, um golinho. E aí ele dizia, pai, é só porque tu gosta da graspa, faz favor, né? Então tu tá me oferecendo, porque tu gosta antes do almoço tomar um golinho. Então eu disse, é por isso, né? Mas ele, enfim, mas que interessante, porque na realidade sim, isso é de sempre, ver lá em casa uma garrafa com, né, o galho dentro, né, e para fazer esse movimento. Então, que bacana, quanta gente deve ter passado por isso em casa com os avós e tudo mais, e diz, porque eles gostam de tomar um golinho por causa disso, né? Então... E aí o que acontece? Esse conhecimento, aquela avó, ela sabe da linhagem dela. Ela sabe que um primo teve problemas mentais. Ela sabe que o tio se suicidou. Ela conhece o clã. Ela conhece a doença pré-existente naquele clã. Então, ela já sabe que planta usar para começar a fazer os medicamentos. Então, ela tem aquela garrafa onde vai perpetuar naquele clã. Né? Não que isso não vá se manifestar para alguém fazer o processo de virada de chave desse clã, mas vai sanar para que eles possam ir buscando cada vez mais o autoconhecimento daquele clã que se formou. Então, essas tinturas, essas garrafadas, elas têm essa propriedade de essa aqui é dessa família. Essa família tem essas plantas como plantas medicinais. Então, é muito amplo isso. E que cada um possa olhar para sua família, para sua árvore e perceber quais plantas trazem as informações necessárias. É lindo. Não, é muito bonito. E quando a gente vê isso, a gente acaba respeitando, né, toda a vivência dessa família, desse clã, né? E a Fer, bom... sempre comenta sobre isso, né? E o lado de que, poxa, também entender tudo que eles passaram para descobrir que aquela planta pode fazer o bem naquele momento. Né? Então é tudo muito bonito. Nós estamos chegando ao final do programa. Faremos mais programas sobre ervas, sim, com certeza. Inclusive a Julie vai vir mais vezes, né? Aproveitando aqui, pegando, já que ela veio de novo, a gente já segura. Né? E diz, não deixe de vir, porque é muito gostoso ouvir todos esses ensinamentos. Meninas, vou deixar aqui um espaço para que vocês possam fazer as suas considerações. Fer? Então, meu convite é conversar com o corpo. Né? O que meu corpo manifesta? Sim, hoje falamos sobre dores, sobre doenças. Mas quando eu chego em algum lugar, que sensação eu tenho? Como eu me sinto na hora de dormir? Essa conversa com o nosso corpo, penso que talvez seja a comunicação mais importante da Terra. Por quê? Porque a nossa alma é a única que a gente salva, né? É a alma que está morando aqui na Fernanda, que é a de minha responsabilidade. Então, e o nosso corpo físico é um mapa do nosso inconsciente. Então, que nós possamos nos abrir para conversar com a casa da nossa alma. Nossa, com certeza, muito bem, Fer. Obrigada. Julie. Agradecer, primeiramente, a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui e trazer um pouco do meu mundo
do mundo das plantas, de um sonho, né, dos nossos antepassados, e que a gente possa manifestar isso e trazer com muita honra esse conhecimento das plantas, e que cada um em casa possa olhar o que tem para hoje, o que é possível fazer hoje, olhar para si e o que tem disponível para a autocura e a cura do seu clã. Então, que cada um possa olhar para si. Maravilha, muito obrigada, Julie. Obrigada. E agradecendo as meninas por tanto conhecimento, tanta troca. Isso é tudo tão bonito. A gente ouve aqui as meninas, uma complementando a outra, né? Fer começa, a Julie continua, e assim, e tudo como casa e como faz bem ouvir. Então, agradecendo vocês, agradeço a quem está em casa, nos acompanhou mais uma manhã. Convido para que continue na programação da Conecta Mais, e até segunda-feira.